Sim. Bem, boa noite. Então, muito grata pela presença de vocês, pela confiança, né? Tá aqui. Ei, Débora, estarem aqui nessa terça-noite. Eu sou Euclícia, sou terapeuta Ayurveda, professora de balé, de yoga, e bailarina. Tenho estudado Ayurveda desde 2017 e desde então tenho me dedicado especificamente a estudar rotinas e ervas, né? A parte da fitoterapia do Ayurveda, com foco nas nossas ervas, nas ervas brasileiras, né? A fim de deixar o Ayurveda cada vez mais próximo, mais popular mesmo da gente, né? Mais próximo da gente, mais popular. Eu me formei na escola Yoga Brahma Vidyalaya, que é também muito conhecida como a escola do Dr. Ruge. Entre 2018 e 2019 eu estive na Índia, a gente viajou com um grupo de terapeutas acompanhado pelo Dr. Ruge, e a gente ficou estudando num hospital, numa universidade lá que tinha um hospital, né? Um hospital bem completo, totalmente ayurvédico, fazia desde tratamentos de desintoxicação até cirurgias, e foi uma experiência muito animadora, porque eu vi lá pessoas de todas as classes, né, sendo tratadas pelo Ayurveda, porque aqui no Ocidente todo, não é só no Brasil, mas no Ocidente todo o Ayurveda ainda é muito elitizado. Agora está se tornando cada vez mais popular, mas ainda assim não atinge todo mundo. Em parte isso também é explicado pelos cursos, né, pelas viagens à Índia que a gente tem que arcar, o desgaste físico também, né, energético, mas a intenção é que cada vez mais pessoas conheçam o Ayurveda, que isso se popularize, e assim a gente pode, né, lidar com a Ayurveda de um modo bem democrático, né, bem acessível para todo mundo. É isso que eu quero muito, esse é o meu sonho. E é, o que a gente vai falar hoje aqui, eu gostaria que a gente fosse para a parte bem prática mesmo, assim, sem grandes explicações, mas coisas que vocês podem amanhã, se quiserem, já colocar em prática, né? Então, quando eu penso assim, quando eu converso às vezes com os pacientes ou com os alunos mesmo sobre a Ayurveda e alimentação, uma grande dificuldade deles é em preparar a alimentação, né? Aí todo dia tem que cozinhar. Se é uma pessoa que mora sozinha, então aí a pessoa já chora, assim, fala, nossa, não vou cozinhar, vou deixar meu feijão na geladeira a semana inteira. E aí isso eu fico assim triste, né? Porque o ideal é a gente comer uma comida fresquinha, assim. E tem, claro, o ideal, tem o possível, né? O que é viável, e tem o que não dá certo mesmo, que tem que mudar. Então, assim, eu vou misturar um pouco do ideal com o possível, né? Que aí eu não conheço todos vocês, mas eu imagino a rotina que a gente tem, assim, uma rotina média, né? De pessoas que trabalham, às vezes que tem filho, às vezes que tem toda uma casa para cuidar, ou que estuda, enfim. Então, a gente vai ver como a gente pode aplicar isso no Ayurveda, esses ensinamentos do Ayurveda no nosso dia a dia, né? Porque a gente mudando uma coisinha aqui, uma outra ali, já muda muita coisa na nossa vida, no bem-estar. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Então, assim, como eu falei, tem o ideal, mas sempre mira na sua viabilidade, tá? Vai pegando ali as coisas que eu vou falando e você vê o que serve, o que você... Anota também o que você acha que não serve, porque às vezes a gente acha que não serve, acha que não vai conseguir nunca, mas de repente, quando menos espera, tá fazendo e dá certo. Então, vai anotando as coisas. E aí, na nossa vida, geralmente essa parte de de fazer comida todo dia, né? De fazer, tentar seguir uma rotina mais saudável, é geralmente porque a gente pensa que é muita coisa para fazer. Porque também, geralmente, a gente coloca muitas coisas para fazer, né? Principalmente como mulheres, a gente tem toda essa questão social, da cobrança também. Então, a gente tem
a gente sempre coloca muitas atividades, por isso que a gente nunca dá conta, porque são atividades demais. Então, faz um pouco menos e o que der para fazer, né? Faz um pouco menos que vai fazendo bem cada coisa. Na comida é a mesma coisa. Comer saudável não é apenas a gente comer aquele monte de cores, né? Ter uma folha de cada cor, tomate, não sei o quê. Não, a gente vai fazer menos, mas que tenha todos os nutrientes que a gente precisa. Isso vai atingir diretamente as nossas escolhas. Então, por isso que a gente tem que saber o que escolher, porque também você já vai fazer menos. Aí, se escolher uma coisa que não nutra muito, não dá certo, vai ficar desnutrido. Então, tem que saber escolher ali o ponto. E aí, por isso também que é importante a gente escolher sempre alguém que a gente confie, ou pelo menos que a gente está dando ali um braço a torcer, que aí eu acho que vocês estão me dando, tipo, não, vou ver se o que ela tá falando, né, faz sentido, mas tenta jogar um pouquinho de confiança ali, porque no início, quando a gente não sabe muito, é melhor a gente seguir regras. O Ayurveda nunca é sobre seguir regras, mas no início, sim. No início de tudo, a gente tem que seguir regra. Lembra quando aprendeu a dirigir, aprendeu um idioma novo? Quando você era criança, né? Tipo, sua mãe ensinava você a amarrar o sapato assim, fazer o laço assim. E depois, quando você aprendeu isso, aí você amarra do jeito que você quiser. Mas no início, segue as regras, dá um voto de confiança, porque aí também, se não der, você fala, não, realmente tentei, não deu certo. Mas depois que der, você vira os efeitos, aí você pode fazer as coisas mais do seu jeito, se sentir mais livre, né? E o que a gente vai colocar hoje aqui é o almoço, que é a refeição mais importante que a gente tem no dia. É a refeição que a gente tem que ter mais quantidade de comida e de nutriente. Não é o café da manhã, que nem o rei, né? Que a gente tem até aquele ditado, não é o café da manhã do rei, nem o café da manhã dos campeões. Muito menos o jantar. A gente nunca come muito no jantar, mas sim no almoço. E aí o almoço naquele horário entre... Aqui no Ceará, 10h30 está muito quente, né? Mas aí um horário bom para o almoço é meio-dia, que é quando o sol está pindo, o nosso sistema digestivo está aí com a maior capacidade possível para digerir. E aí a gente vai aprender uma coisa que muita gente conhece como o baião de dois do Ayurveda. Que nem a gente tem o nosso arroz com feijão aqui, no Ayurveda tem um prato chamado khichdi, que é um prato que é base para tudo, para doente, para saudável, para atleta. E ele é base, porque realmente ele é uma base, porque depois a gente pode preencher de outras coisas, colocar alguns, né, incrementar um pouco, alguns enfeites. Mas a base dele é arroz, ervilha ou lentilha, algum legume, eu já vou falar quais são, e os temperos e um molho. Então, isso é o khichdi. Com esse prato, de 25 minutos que suja uma panela, você já vai estar super nutrido no seu almoço. Aí, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro, o arroz. Eu não entendo muito da nossa nutrição moderna, né? Já consultei nutricionistas há muito tempo, mas eu não entendo muito disso. Mas eu estou no mundo, mesmo mundo que vocês, que declarou uma guerra contra o arroz, contra o carboidrato. A carboidrato tem que ser low carb, né? Não pode arroz, não pode macarrão, não pode batata, tem que ser low carb. Então, assim, o Ayurveda não vê os alimentos com essas propriedades, tipo proteína, carboidrato, ele vê os alimentos com os atributos no sentido de ser pesado, ou leve, ou seco, ou oleoso, e também nos atributos no sentido de ser do sabor, se ele é doce, se ele é amargo, se ele é azedo. Então, o arroz é um alimento que tem um sabor doce, por isso que o pessoal fala, eu não como arroz, porque arroz vira açúcar no sangue. Só que não vai virar o açúcar branco no seu sangue, ele vai virar o sabor doce. E o sabor doce é um sabor que acalma a gente, que dá uma saciedade, né? Então, além de, claro, ele tem um nutriente, não é um super nutriente, o arroz, isso a gente vai conseguir com a ervilha ou lentilha, mas ele tem uma função ali de preencher, de dar saciedade a gente, né? De dar um conforto depois do almoço.
Por isso que quando a gente está muito agitada, a gente quer um doce, ou um chocolate, ou então TPM, a gente já procura logo um doce, porque de fato o doce ele acalma a gente. Então, quando a gente tira esses carboidratos, né, falando nessa linguagem do nosso almoço, por exemplo, chega à tarde, a gente vai querer esse doce a qualquer custo. Aí geralmente não é, aí, geralmente é o doce do açúcar branco mesmo, né? Vai ser o docinho, o bolinho, o pãozinho, alguma coisa assim. Então, é importante ter alguma coisa doce no almoço. E o arroz é uma coisa muito fácil para a gente, acessível, rapidíssima de preparar e dá essa saciedade, né? Por conta desse sabor doce. Aí, como escolher o arroz? Arroz a gente pode usar no almoço, ou branco, ou basmati, ou arroz integral. O arroz branco, aquele arroz normal que a gente conhece. Arroz basmati, ele é um arroz branquinho também, só que ele é mais aromático. Ele é também, às vezes, assim, na embalagem arroz indiano, ele é mais aromatizado, ele é mais fácil ainda de digerir que o branco, mas ele é mais nutritivo ainda que o branco. Só que ele também é mais caro que o branco. Então, vai variando. Aqui a gente tem o branco e tem o basmati. Oi, Nathalie. E aí a gente vai variando. Ou o integral. E aí, como é que vai escolher isso? Como é que vai formar no dia, né? Você vê como é que está a sua digestão. Se você está mais constipada, não está com a digestão tão em dia, não tem ido ao banheiro todos os dias, arroz branco ou basmati, arrozes bem levinhos para digerir. Se você tem bastante fome no almoço, geralmente, está digerindo bem a comida, está indo ao banheiro todo dia, arroz integral, porque ele é mais pesado. Então, assim, nem tudo que é bom para todo mundo o tempo todo. Então, a gente pensa assim, arroz, eu vou comprar logo o integral, que é mais saudável, mais nutritivo. Mas, às vezes, a gente não está conseguindo digerir bem. Então, não importa o que a gente coloque no corpo, se for uma coisa pesada e mais nutritiva, não adianta nada se a gente não vai conseguir digerir. É melhor colocar uma coisa mais leve, mais suave, que vai digerir mais rápido, mais facilmente, e a gente vai conseguir absorver aqueles nutrientes. Então, essa é mais ou menos a forma que a gente vai escolhendo o arroz. Tem também os outros arrozes, o vermelho, o negro, são maravilhosos, super nutritivos. Na quinta-feira a gente vai falar um pouquinho deles, porque na quinta-feira a gente vai falar de café da manhã e jantar. Hoje a gente vai falar só do almoço, que é a coisa mais importante que a gente tem que... a refeição mais importante do dia, né? Que a gente tem que dar maior importância. A lentilha ou a ervilha, tanto faz, porque as duas são fontes de proteína e as duas são muito fáceis e rápidas para cozinhar. Às vezes, aqui eu até misturo as duas. Eu coloco uma colher de lentilha, uma colher de ervilha. E aí, a gente consegue cozinhar junto com o arroz, que elas também demoram aí uns 20 minutinhos para cozinhar. Só que você deixa de molho pelo menos umas 4 horas. Não precisa deixar muito, não. 4 horas, aliás, já é bem suficiente, do contrário dos feijões. Os feijões a gente tem que deixar de molho pelo menos 24 horas. Claro, sem contar o feijão verde, né? Tem alguns feijões muito específicos, eu não vou lembrar o nome agora, mas uns feijõezinhos menores, mais regionais, que a gente tem aqui, feijão de água, eu não me lembro. Tem uns que, bem poucos, assim, que não dá para deixar de molho, que eles ficam mais duros ainda. Não sei, não me lembro o nome agora. Mas esses feijões, carioca, mulatinho, feijão branco, feijão preto, esses feijões todos a gente deveria deixar pelo menos 24 horas de molho, que geralmente eu sei que a gente deixa da noite para o dia, né? Mas não, deixa 24 horas de molho e aí você troca a água a cada 6 horas. Se você vai passar o dia inteiro fora, não tem problema, você deixa ele de molho na geladeira, quando você chegar, você troca a água e aí vai dormir, no dia seguinte você cozinha. Mas se você estiver em casa, a cada 6 horas você troca essa água, você vai ver que ela vai estar cheia de umas coisinhas brancas, que são os fitatos, e é aquilo que demora, que fermenta no corpo, que faz a gente sentir um pouco de gases, desconforto, principalmente quem não tem uma digestão assim muito boa, aí depois não fica muito bem com feijão, não consegue digerir bem. Então, veja bem, arroz não deixa de molho, só lava. A ervilha, você já tem deixado de molho ali desde o seu café da manhã, quando chegar no almoço, só coloca tudo ali na panela e cozinha junto com
E aí eu escolho sempre a cenoura, geralmente é que eu falo mais, mas pode escolher, por exemplo, o brócolis também. Mas um legume que eu gosto, porque aí tem bastante nutriente e é leve para digerir, é a cenoura. Aí você pode cortar em cubinhos, assim, pequenos, porque ela também cozinha super bem, até solta o caldinho, né? Então, o arroz e a lentilha vão cozinhando junto com aquele caldo. E aí já nutre ainda mais esse kit ali, né? Clícia, deixa eu te Pode falar, perguntar. Você Vanessa. falou que o feijão a gente não. Ó, desculpa, que o arroz a gente não precisa deixar de molho. Eu tenho o hábito de lavar o feijão. Tem pessoas que não lavam, já tira do lugar que guarda e já taca na panela. A gente lava ou não lava arroz? O arroz lava, dá uma Lava, lavadinha né? assim. Pode lavar, só não precisa do molho, né, no caso. Não, não deixa de molho de jeito nenhum, porque o Tá, arroz, ele já tem muita água dentro sim. dele. Então, se a gente deixa ele de molho, ele vai absorver mais água ainda. E aí, Tá. para digerir, excesso de água atrapalha a nossa digestão. Então, Ah, tem tá. bom cuidar daquela coisa de beber 5 litros de água por dia, 4 litros de, né? Porque a água Tá, demais atrapalha também a digestão. Então, arroz não deixa. tá. Inclusive, até bom você ter falado que uma informação muito boa também é que o arroz, é sempre bom a gente dar preferência para o arroz velho. Quanto mais velho, aí se for um ano, ótimo, perfeito. Um ano depois da fabricação dele. Se não, pelo menos uns 3, Hum, pelo menos uns 6 meses. Na Índia, o arroz mais velho ele é mais caro que o arroz mais novo. Justamente por isso, porque o mais velho ele já vai apurando essa água. Então, para digerir, ele é muito melhor, ele é um arroz bom para digestão. Quem tem uma super digestão, aquelas pessoas que comem 3 minutos depois de estar com fome, não vai sentir nada. Mas gente que come uma alface, assim, às vezes eu sou meio assim, às vezes eu como alguma coisa e já fico, né, sem digerir muito. Boa noite, Céu. Então, dá preferência sempre ao arroz mais velho. É difícil achar nos lugares, eu sempre fico catando ali a data de fabricação. Então, eu faço aqui em casa, eu estoco arroz. Quando eu vejo que tem um arroz legal, um arroz orgânico, ou que o arroz está no preço bom, alguma coisa assim, eu compro. A despensa daqui de casa é só arroz. E aí a gente vai comendo os arrozes mais velhos. E aí já facilita mais a digestão. É, então, aí, agora tem o que vai fazer a grande diferença, né? A grande diferença na nossa nutrição ayurvédica, que é aquela coisa que vai curar as nossas doenças, melhorar a nossa digestão, desinflamar o corpo, os órgãos. Quem chuta o que é essa coisa que é a coisa do Ayurveda? Bom, que nem é do Ayurveda, gente. É só que o Ayurveda é conhecido como Os o temperos. uso de ervas, ervas, as ervas, né? yes, sim. Então, assim, as ervas, elas são nossos medicamentos, né? A gente sente uma coisinha, vai um chá. Só que qual o problema disso? É que a gente espera chegar lá no pico da cólica, o pico da dor de cabeça, do estresse, não consegue dormir e tudo. Aí quer tomar um chazinho e tá tudo bem. Aí não dá certo. Tem que ser uma coisa diária, pelo menos, ou pelo menos assim, da sua rotina. Se não der para ser todos os dias, mas ali a gente pode pensar em começar pelo menos aí umas 2 vezes na semana, e aí depois ir aumentando para 3 vezes na semana. Porque 4 vezes na semana consumindo essas ervas que eu vou já falar, já muita coisa melhora, porque a gente já vai trabalhando com o preventivo e com o alívio do que você já sente. Porque a cura mesmo, ela demora um pouquinho mais, né? E às vezes tem coisa até que a gente nem pode falar de cura, né? Até quando uma pessoa tem um CA, alguma coisa, os médicos ficam sempre, não, a gente não pode falar bem de cura, porque tudo pode acontecer. Então, do mesmo jeito, o nosso organismo. Ou, perdão, do mesmo jeito são as coisas naturais. Por exemplo, eu tenho asma e aí agora eu não sinto nada, mas eu não posso dizer que eu estou curada, porque se eu mudo a minha rotina, mudo a minha alimentação, vou para um clima úmido, quente, essa asma vai voltar. Então a gente nunca está 100% ali pleno, a gente está sempre num movimento, numa dinâmica, né? E cuidando disso. Aí as ervas que eu sempre sugiro.
eu sempre escolho assim. Primeiro de tudo, cúrcuma, que é aquele açafrão da terra, é aquele laranjinha, que é super anti-inflamatório. Então, assim, já coloca para tudo, qualquer tipo de inflamação, desde inflamações dos tratos da mulher, como inflamação de gastrointestinal, tudo isso já alivia muito. Outra erva, cominho, que é muito bom para digestão. Então, principalmente para quem tende a ter gases, constipação, cominho é excelente, porque ela é um pouquinho picante. Um pouquinho, mas mais suave ao mesmo tempo. Ela é doce e picante, o sabor do cominho. A semente de mostarda, que é riquíssima em ferro. Então, para quem tem anemia, é ótimo. Ou para quem tem tendência, né? Mulheres que menstruam muito, têm um fluxo muito forte. O fenogrego, ele é ótimo para todas as inflamações da mulher e também para gastrite. Então, para qualquer coisa assim, ele é como se fosse um cicatrizante, assim, sabe? E semente de coentro. Eu não sei se é muito popular aqui para gente, o coentro eu sei que é, a folhinha, mas a semente nem tanto. A semente de coentro, ela é muito boa para digestão, então, assim, ela tem uma picância, mas ao mesmo tempo ela é refrescante, que nem o nosso coentro aqui. O coentro, a nossa folhinha, ele é, assim, visto como a última tecnologia. O Ayurveda vê, assim, os indianos adoram, porque é uma folhinha que, assim, porque quando a coisa é muito boa para digestão, ela tem uma picância, aí geralmente ela irrita também, né? Quem é sensível do estômago, assim, acaba irritando. E o coentro não, ele refresca, então ele não vai dar calor para o seu corpo, quem já tem muito calor, que é muito pita, então não vai se prejudicar com ele, vai refrescar o corpo, ao mesmo tempo que vai atingir a digestão, né, que vai dar esse movimento, que toda coisa que é picante dá um movimento. Então, assim, por exemplo, eu citei o exemplo ali do doce. O doce, sabor doce acalma. O picante, ele agita, ele dá movimento. Então, se é uma pessoa que já está mais agitada, está mais ansiosa, com uma inquietação, um arroz doce, por exemplo, até um chá de uvas passas pretas, ou comer as uvas passas pretas também, isso é muito bom. Uma pessoa que está mais letárgica, está mais depressiva, né? Então, coisas com picância para essa pessoa, colocar um chá de cominho, por exemplo, colocar um pouquinho de pimenta na comida, que aí para dar um pouco de movimento para essa pessoa que está mais apática, né? Então, os sabores, eles têm muito essa relação também com o que você precisa. Vamos nas quantidades. Uma coisa que eu queria já de antemão falar é sobre como a gente mede as coisas, né? Geralmente a gente mede com xícara ou um copo, né? Uma xícara de arroz, uma xícara não sei o quê. E aí, isso, eu tô aqui, tudo que eu falar vai ser para uma pessoa. Aí se você mora com mais pessoas, você só vai duplicando, triplicando. Eu aconselho muito medir pela colher, não por copo ou xícara. Porque copo ou xícara é uma quantidade muito grande, você vai se obrigar a comer essa comida no dia seguinte também. Boa pergunta, Lu, vou te responder. Então, eu aconselho assim, para uma pessoa, geralmente 2 colheres de arroz, de sopa, quando ele está cru, tá? E aí depois ele vai render mais. Então, 2 colheres de sopa ali cheias, 2 colheres, 1,5 colher de sopa da lentilha ou da ervilha, ou se você quiser misturar as duas. E aí depende da cenoura. Se for uma cenoura pequenininha, uma cenoura, se for uma cenoura grande, meia cenoura. E os temperos, você pode colocar todos, Lu, ou você pode escolher alguns, de repente até os que você tem por enquanto, mas não tem problema você misturar todos. A quantidade dos temperos você coloca meia colher de chá de cada um deles. Você não vai começar com essa quantidade se você não conhece esses temperos. Você vai começar com um pouquinho. Porque senão você vai fazer uma comida que você não vai conseguir comer, porque os temperos, eles são bem diferentes do que a gente está habituado. Então, você coloca pouquinho.
Vê o que que você tem mais familiaridade, de repente você já conhece o cominho, já conhece a cúrcuma, aí você coloca um pouquinho mais, mas os outros vai colocando aos pouquinhos, porque, né, também não adianta a gente fazer uma comida maravilhosa, cheia de nutrientes, e aí depois a gente não tá legal. Então, você vai moldando esses temperos. O sal é a gosto, e quando você for cozinhar, um fio de azeite, ou se você preferir, pode usar ghee também, que tem bastante nutriente. Eu sempre gosto de azeite, um fiozinho de azeite. Quando você for comer, quando a comida já estiver no prato, aí você coloca mais um pouquinho de azeite. Porque o óleo é muito importante para fazer a boa digestão, né? Então, assim, o óleo é importante para... Ele é como se fosse o condutor do nutriente. Então, é mais ou menos como eu imagino assim, e aí eu falo para as pessoas às vezes, é mais ou menos assim. O óleo é o que vai conduzir o nutriente, que é qual é o nutriente? É a ervilha, o arroz, a cenoura, e os temperos é como se fosse assim, como se fosse um empurrãozinho. Os temperos é o que dá movimento. Então é como se fosse, os temperos é como se fosse alguém empurrando, o óleo é o caminho e os nutrientes ali são os alimentos, né? O arroz, ali. Então todo mundo ali tem uma função. Por isso a comida não pode estar nem muito oleosa, porque aí também fica muito pesada. Não pode estar muito temperada, porque aí também vai dar muito movimento no seu corpo. E também não pode ter tanto nutriente, porque aí pode ser que você não consiga absorver todos eles, né? Deixa eu ver o que mais aqui. E aí, depois de pronto, sim, essas lojas que vendem granel, Vanessa, tem umas ervas bem boas, assim. É até melhor que já evita um pouco os plásticos, as embalagens, é ótimo. E qualquer loja dessas de granel tem esses temperos, não são temperos difíceis, assim, nenhum deles. Não tem muito no supermercado comum, mas se você for numas lojinhas assim de granel, ou até em feira, sempre tem, você vai achar. Depois que você fez ali o prato, aí depende muito da sua fome. Então, por isso que eu iniciei falando que é uma base, porque depois você vai ajustando. Então, assim, na casa, mesmo que tenha várias pessoas diferentes, né? E aí, se alguém tiver familiaridade com a Ayurveda, se tem uma pessoa pita, uma pessoa vata, uma pessoa kapha, deixa esse prato como base para a casa inteira, e aí cada pessoa vai ajustando conforme essa necessidade. Então, se é uma pessoa mais faminta, essa pessoa pode colocar, por exemplo, sementes de abóbora, uma colher de sopa de semente de abóbora, ou ela pode misturar semente de abóbora com semente de girassol, porque são coisas que um pouquinho mais difíceis de digerir, então dão mais saciedade, ela vai ter mais tempo de saciedade. Se é uma pessoa que não é vegana, vegetariana, pode adicionar um ovo, pode colocar uma carne também, né? Ou então, por exemplo, alguém que mora com alguém que faz carne, né? Coloca o caldinho ali, ou se tem alguém que fez um feijão, pega o kitchari, que é o arroz com as lentilhas, e molha um pouco com aquele caldo. Aí você vai enriquecendo ainda mais de nutriente esse prato, né? Você pode também fazer alguns legumes à parte, ou você pode pegar uma salada crua e colocar ali para acompanhar. E aí você vai vendo meio que de acordo com a sua necessidade, né? Se não tiver saciado, coloca um pouquinho mais de coisa. Se não, esse prato já é suficiente. Então, isso é bom também porque vou falar. Isso é bom também porque, sabe, principalmente quem mora sozinho, assim, fica, ai, o que que eu vou comer hoje? Ai, hoje nem tenho ideia, não tenho inspiração. Aí vai direto para o iFood, né? Então é melhor que você não precisa de inspiração. Você faz aquilo ali, e aí, no dia que você quiser comer uma coisa diferente, assim, bota, sei lá, aí você pede só alguma coisa, ou você bota, sei lá, um ovo. Aqui eu tenho sempre aquelas linguiças veganas, sabe? Isso é muito segredo. Mas um dia que eu quero comer alguma coisa, assim, diferente, aí bota uma linguiça, assim, e você come um nutriente,
né? Uma coisa que você já está se nutrindo, mas você está sentindo o sabor de alguma coisa, assim, né? Diferente. Então, você pode dar uma inventada, assim, mas faz isso de base, não tem efeito colateral comer todo dia, é muito bom para a digestão, você está aí prevenindo várias coisas e diminuindo os sintomas daquilo que você tem, porque esses temperos, eles, né, vão se harmonizando e vão aí limpando o corpo também. Olha, se rolar refogar o kitchari com alho, né? Lu, o alho, ele é muito bom, assim, pouco se fala do alho no Ayurveda, porque ele tem mais essa característica de medicamento, ele é quase um medicamento lá na Índia, então eles usam bem pouco, assim, ele é mais para matar bactérias, né? Ou então, quando tá com alguma coisa na garganta, assim, então eles usam bem como medicamento. Aqui, na nossa cultura, o nosso tempero é alho e cebola. Nem existe outro, alho, cebola e coentro. Então, quando a Ayurveda chegou aqui, há umas décadas aí, todo mundo falava, não come alho, não come alho, não come alho. E chega a dar uma tristeza, né? Assim, porque é a nossa cultura, a gente gosta. Então, o alho é muito bom, na verdade, para digestão. O que não é legal é a gente comer ele cru, porque aí ele é muito rajásico, é uma coisa como se ele secasse um pouco o corpo, sabe? A gente chama de rajásico. É como se ele tirasse um pouco o nosso líquido, assim. Então, a gente recomenda até 2 dentes de alho, uma refeição assim, cozidos. Então, se você quiser, você pode cozinhar. Se você já vai colocar todos esses temperos, experimenta colocar um dente de alho e aí você faz a comida também. Pode cozinhar com ele o arroz, só o arroz ou o kitchari. Pode cozinhar. E é assim, é muito bom porque o alho, na verdade, ele acalma também, né? Então, ele é bom para digestão, ele é antifúngico, ele tem vários benefícios. É muito bom. Quantidade de ervilha e lentilha para uma pessoa, 1,5 colher, assim. Se essa quantidade depois que eu falei, você acha, quando vir a comida achar pouco, aí você aumenta um pouquinho. Porque para mim é boa e também eu sempre acrescento alguma coisa. Mas 1,5 colher, assim, eu coloco um pouquinho mais de arroz, que aí são 2 colheres e 1,5 colher de lentilha. Eu faço mais ou menos assim. Semente de abóbora e a outra semente de girassol. São 2 sementes muito, muito nutritivas. Não são pesadas, né? Como, por exemplo, as nozes, assim, as castanhas, elas são coisas muito nutritivas, mas já são um pouquinho mais pesadas para serem digeridas. Quando eu falo pesadas para serem digeridas, aí sempre depende da pessoa, né? Depende se a pessoa está bem de digestão ou se não, mas também no sentido de serem muito nutritivas, e aí a gente não deve comer em grande quantidade, ou misturar com coisas já muito pesadas. Por exemplo, você vai misturar, sei lá, feijão com castanhas, né? Então, ficam 2 alimentos pesados juntos. Não pode fazer isso nunca? Pode, se você quiser botar feijão e umas 2 castanhas, por exemplo, alguma coisa assim. Não tem problema, só se você for resumir sua comida a isso, aí já não fica tão bem. O que é kitchari? Então, uma boa pergunta, Aline. É um nome só. Eu não sei se tem uma tradução, não. E tem alguns lugares eles falam Kichari, outros falam Kitchari. Varia bastante, assim. Euclides, essa receitinha que você está passando, esse com arroz, as lentilhas, não sei o quê, esse é chamado de kitchari? Esse é chamado de Kitchari. Ah, tá, beleza. Ah, achei que você estava perguntando da tradução. Não, isso é chamado de Kitchari. Muda alguma coisa, por exemplo, se tem cenoura, se não tem cenoura. Geralmente mas é caracterizado por ser o arroz e a lentilha ou a ervilha. Que, na verdade, a lentilha e a ervilha é mais adaptado para a gente aqui, porque no Ayurveda mesmo, eles têm alguns feijões que são maravilhosos, que é o feijão mung, o feijão... Deixa eu anotar para vocês. Feijão mung, o azul que eles não usam, mas eu vou anotar aqui, porque também é um feijão legal para a gente ter, que eles são menorzinhos. E o feijão moyash. Esses feijões, e tem o dalo também, dalo. Esses feijões, eles são menorzinhos, então eles são mais fáceis para digerir, eles têm
tanto nutriente quanto os outros, mas são muito mais fáceis para digerir. Todo grão que é menorzinho é melhor para a nossa digestão. Então, por exemplo, quando a gente está mais cansado, está um pouco adoentado, né? Então, não é momento da gente comer muito, porque o corpo está lutando contra alguma coisa, um vírus ou uma bactéria. Então, é o momento da gente comer coisas mais fáceis de digerir. Por isso que tem lá a canja da vovó, né? Aquilo é uma sabedoria popular, uma coisa cozidinha, mais líquida, né? Mais quentinha. Então, quando a gente está mais cansado, é que não é como tá doente, obviamente, mas também é uma potência do corpo que diminui, né? Então, você vai ali colocar o seu corpo para trabalhar muito na digestão, né? Então, quando tá mais cansado, é melhor comer uma coisa mais suave. Então, os feijõezinhos menores, uma sopa de ervilha, por exemplo, coisas assim mais suaves, de fáceis de digestão e preferencialmente cozidos. Tudo que é cozido já é mais fácil de digerir do que né, as coisas cruas. Coloquei aqui também de ideia também, para quando tiver o kit ali pronto, você pode ralar uma beterraba, por exemplo, fica super bom, né? Fica mais nutritivo ainda, coloca um azeite, coloca um pouquinho de gergelim. Então, assim, gente, assim, realmente demora. Eu vou botar 25 minutos para poder depois ninguém dizer que eu estou fazendo propaganda enganosa, mas é muito rápido, porque, veja bem, é pouca comida, né? Demora a cozinhar, porque a gente bota 2 copos de arroz, não sei quanto de feijão, não sei o que, aí é muita comida, é comida para a semana inteira. Mas você vai cozinhar uma comidinha rápida, uma comidinha pouca, é muito rápido, né? Então, isso... E é uma prioridade, né? Assim, tá bem, cada um tem suas prioridades, mas é uma coisa importante, né? Você está falando aí da sua principal refeição do dia, da forma que você vai, do que nutriente você vai colocar no seu corpo para fazer tudo que você quer fazer na sua vida. Então, 25 minutos aí eu acho um tempo bem razoável para a gente dedicar aí pelo menos por dia para fazer uma comidinha, né? Enquanto as coisas estão cozinhando, você já está ralando a beterraba, já está preparando a mesa, depois já lava o ralador, chega na mesa, depois pronto, de comer só tem um prato para lavar. E se você está aí com muita grana, nem precisa ser tanta grana assim, compra uma panela elétrica. Eu tenho uma amiga também, terapeuta, que se formou comigo, e ela atende, assim, umas pessoas super elite. Vai, não, você vai comprar uma panela elétrica. Ela já bota, assim, na prescrição, comprar a panela elétrica. Porque são pessoas que geralmente não querem se preocupar com isso, ou sei lá. Enfim, aí você vai, rebola tudo ali na panela, aperta o botão, pronto, depois está pronto. Né? Assim, isso se você quiser, não... Porque eu acho até uma terapia a gente cozinhar, né? Mesmo que seja rapidinho ali na semana, é bom pegar nos alimentos, sentir o cheiro e tudo. Mas não quer saber disso, só quer ter saúde? Compra uma panela elétrica e deixa ela fazer tudo. Pode usar aquela ervilha enlatada. Não, usa não. Compra e cozinha. Deixa ela de molho às 4 horas, que aí ela vai ficar mais molinha ainda. E ela vai ser rapidinho para cozinhar. Se você não deixar de molho, vai demorar um pouquinho mais. Aí seu arroz vai ficar muito mole e a lentilha vai ficar mais dura. Então, deixa ela de molho e cozinha tudo junto. Nunca? Não. No dia que você tiver assim, tá? Se tiver ali com a sua ervilha na despensa, ok, faz, não tem problema. Mas se puder preparar, melhor ainda. Euclides, sobre a temperatura de alimento, que é ideal? A temperatura do alimento? Sim, Andressa, se fala... Ah, tá, para requentar, por exemplo, para o jantar e para almoço. Certo. Eu não entendi muito bem sobre a temperatura, Andressa. Oi, Euclícia, a temperatura é assim, porque eu já ouvi falar que não é bom se alimentar com ele gelado ou ficar requentando muito quente, né? Que o ideal era como se fosse temperatura ambiente, mas, por exemplo, a gente guarda o kit, a gente faz e guarda na geladeira. Aí eu deveria esquentar, digamos assim, ou esperar naturalmente dar uma esfriada. Entende? Aham, entendi agora. Na verdade, o ideal é você não esquentar, né? Porque é para fazer pouquinho, para começar naquela hora e depois fazer um novo.
Mas digamos que aconteceu isso daí, você errou as colheres, fez muito, você não vai estragar a comida, obviamente. Vai jantar, por exemplo, né? Aí você esquenta normal, esquenta como uma comida, não precisa deixar esperar, não precisa, é muito trabalho para... eu acho que pouco efeito não tem problema, não. Só come quentinho, a comida é sempre bom comer quentinha, né? Assim, se você for requintar, aí você coloca alguma coisinha a mais, tipo, sei lá, um orégano em cima, alguma coisa para dar, tipo, uma ideia de que ela tá ali fresquinha de novo, né? Eu acho que é bom. A quantidade de água, Paula, é uma pergunta bem importante, e eu acho que eu esqueci, assim, propositalmente, porque eu cozinho muito no olhômetro, né? Mas a quantidade de água, ai, eu acho que talvez até cobrir um pouquinho mais, mas você vai olhando, porque eu não sei muito bem. Eu sei que geralmente umas 3 vezes mais, 4 vezes mais, mas não sei te dizer. Vai colocando, deixa sempre uma panela com água mais quente ali do lado, porque se você vai mexendo, aí você pode provar um pouquinho, ver se ela tá durinha, aí você coloca um pouco mais de água para cozinhar um pouco mais. Eu não atentei nessa questão da quantidade de água, mas é porque eu nunca me lembro. Eu vou interromper aqui só porque você pulou uma pergunta que eu coloquei, que era Ah, sobre esquentar os temperos. Eu ouvi falar sobre isso. É preciso sim. fazer isso mesmo? Aline, assim, preciso não, mas é legal fazer. É uma boa pergunta, aliás. Todo tempero, ele vem assim, bem, tudo embrulhadinho, assim, né? Quando é uma sementinha. Aí que ele esquenta, aí ele se abre, assim, sabe? Então, o calor faz isso com ele. Então, tem gente que pila, pode ser também, pode pilar o cominho, pilar o feno-grego, ou você pode colocar numa frigideirinha pequena, ou até na panela mesmo, a gente chama de acordar o tempero, né, para ele poder agir com a melhor potência dele. Aí coloca na panela, antes de colocar, sem nada, panela sequinha. Aí você coloca todos os temperos lá. Coloca, esquenta, quando começar a subir um cheirinho, às vezes até tem um barulho. Plec, plec. Aí pronto, aí você coloca a água, o arroz, pode até colocar o arroz, dá uma mexida e sem nada, tá? Não tem óleo, não tem nada. Dá o arroz, depois vem a água, depois vem tudo. Aí vem o fiozinho do azeite e cozinha. Boa pergunta. Também para chá, isso é muito bom fazer para chá. Você vai fazer um chá digestivo, que é a combinação perfeita, cominho, semente de coentro e erva doce. Essas três ervas são muito boas para digerir. Então, você vai comer alguma coisa, tá, deixa eu terminar meu pensamento, vai fazer esse chá com essas três ervas, se coloca ali no papeirinho ou numa frigideirinha, dá uma acordada nelas, aí depois você ferve a água para fazer chá, sempre é assim, ferve a água por 2 minutos, pelo menos, depois que a água está fervida, aí você pode apagar o fogo e colocar as ervas, e aí abafa. Então, a gente sempre faz o chá com a água fervida, porque também isso muda a estrutura da água. Ferve a água, apaga o fogo, coloca as ervas, abafa, e aí geralmente, depende um pouco da erva, mas geralmente é tipo uns 7 minutos, coloca uns 7 minutos em média. Todos os chás são assim. Uma coisa que eu me lembrei de falar, que é legal também, a gente geralmente, quando a gente extrapola em alguma coisa, ou come alguma coisa que não devia, ou come demais, percebe que não fez bem, a gente toma um chazinho depois, né? E o medicamento no Ayurveda é assim. Como é que a gente sabe que o remédio é para ser tomado antes ou depois da refeição? Porque tem medicamento que a gente tem que tomar antes. Tem medicamento que o médico fala, não, depois da refeição, não sei o quê. Então, tem uma coisa muito básica para a gente entender isso. A lógica, mais ou menos, o medicamento que for do trato ali digestivo para baixo, você toma antes da refeição. Então, se é um chazinho para digerir bem a comida, vai tomar esse chazinho antes de comer. Você vai sair para uma pizzaria, você toma um chá antes.
Não deixa para tomar depois, porque depois o medicamento vai agir daqui para cima, é o medicamento que a gente chama mais para pescoço e cabeça, né? Se for a comida, não é que ele não vai agir para baixo, não é isso, ele vai agir, mas em uma potência um pouco menor. Então, se o medicamento é para agir ali dos órgãos para baixo, né, o abdômen para baixo, antes da refeição. Se é para agir, assim, então, por exemplo, você quer tomar um chá para dor de cabeça, você vai tomar depois do seu jantar, ou depois do seu almoço, depois da alimentação. Entendeu? É uma lógica mais ou menos assim, que a gente usa, tem como base geral, assim. A sugestão para iniciar na alimentação ayurvédica é comer esse khichdi sem carne. Depende de você, assim, se você quiser, não, depende, não tem regra não, você, assim, entenda que nesse prato, no khichdi, tem todos os nutrientes que você precisa. Se você quiser colocar carne, não tem problema, se aquilo vai lhe fazer bem, se você quer se nutrir mais, alguma coisa assim, não tem problema. Iniciar uma alimentação ayurvédica é muito mais essa coisa de comer quando tem fome, comer comida fresca, que, né, de preferência que alguém que você confia, ou que você mesmo preparou. Então, é muito mais essas coisas, assim, eu até falo, assim, que a gente está muito inteligente, né, assim, a gente sabe de todas as propriedades dos legumes, das ervas, não sei o que tem magnésio, que é rico em potássio, tudo, mas a gente não sabe nem quando a gente está com fome, que é o mais básico. Então, se alimentar ayurvedicamente é uma comidinha fresca, comida de verdade, e quando você tiver fome. É basicamente isso. Olha, tem sobremesa, viu? Sou uma terapeuta muito, muito simpática. Só que a sobremesa é antes. Lembra a história lá dos sabores? Então, o sabor doce, lembra que ele dá uma acalmada, né? O sabor doce, ele é como se ele fosse apagar o fogo, assim, como se fosse diminuir o fogo. Então, assim, quando a gente come uma coisa muito apimentada, a gente fala, ai, quero água, mas na verdade a gente devia pedir alguma coisa doce, né? Lá na Índia, por exemplo, tem o prato, né, que vem, assim, é um prato redondo, assim, cada borda vem alguma coisa com um determinado sabor. E sempre tem um negocinho ali, que eu sempre sei qual é, que é aquele que é extremamente picante. E em algum momento tem ali uma coalhada, que é uma coisa doce, né? Se come o picante, depois se come a coalhada. Então, o doce, ele apaga o fogo do picante, ele diminui isso. Então, quando a gente está ali comendo a nossa refeição, o nosso foguinho digestivo, né, que a gente chama de Agni no Ayurveda, que é o fogo digestivo, é nossa digestão, como a gente conhece aqui como a digestão. Então, esse foguinho está ali, né, está caindo o alimento e o foguinho está, tipo, cozinhando de novo o alimento, né, ele está fazendo a digestão, ou seja, ele está separando o que é nutriente do que é dejeto. Isso é a digestão, é separar. Então, ele está ali cozinhando o alimento, legal, colocamos o alimento, terminou a comida e ele está lá continuando fazendo o trabalho dele, digerir. Aí a gente vem e coloca um doce. Aí esse foguinho aqui, ele começa a perder a força dele, porque o sabor doce, lembra, ele diminui o fogo. Aí você vai ficar aqui com esse alimento digerindo a tarde inteira, aí você dá aquele soninho gostoso, às vezes também depois do almoço. Então, a gente ralenta muito a digestão. Quando a gente ralenta muito a digestão, primeiro que não é bom para o corpo, né? A gente fica ali com aquela fadiga. E segundo que é como se a gente fosse pegar esse nutriente aqui, já não tão fresco, esse nutriente vai ser absorvido um pouco mais tarde. Então, por isso que a gente deveria começar a refeição com um sabor doce. E aí, assim, pode ser a sua fruta, que você iria comer de sobremesa, pode ser, sei lá, até o seu sorvete, assim. Se vai tomar sorvete, toma ele antes. Já faz esse cuidado, assim. Porque imagina só, uma coisa doce depois da comida. E além de doce, ainda é gelada. Aí pronto, acabou o fogo da pessoa, ela vai digerir só amanhã essa comida.
Então, assim, cuidado, só que no início tem umas coisas que a gente fica meio desajeitado, aí a gente come a sobremesa antes e aí acaba que quer comer de novo. Aí fica a sobremesa antes e depois. Eu passei um tempão assim até entender que não, é antes, né? Então, tu faz esse experimento, ou então vê o que é viável para você. Diminui um pouco o doce depois da comida, né? Vê como... Vai fazendo os testes, vai vendo como é que fica viável para você. Mas, de preferência, antes. E aí, depois, o que seria ideal de sobremesa é um chá, uma coisinha quente, uma coisinha que ajude ainda mais a digerir, né, a comida. Queridos, eu acho que hoje eu me calculei bem, porque eu terminei o conteúdo. Se vocês... Suco com a comida. Lu, muito boa pergunta, porque em algum momento, eu até anotei sobre isso. Nem pensar, ainda bem que você já sabe. Mas, assim, geralmente, quando a gente tem essa necessidade de tomar alguma coisa quando a gente está comendo, ou é porque a comida está muito seca, ou é porque ela está muito salgada. E nenhuma das duas coisas é adequada. Se você colocar o sal em quantidade adequada, se você fizer aí colocar um óleo, né, na comida como a gente fez com azeite ou com a ghee, você não vai ter essa necessidade, talvez um pouco ainda pelo hábito, mas você não vai ter essa necessidade de beber alguma coisa enquanto estiver comendo. Então, vê se a sua comida não está ou muito salgada, ou muito apimentada, ou seca, sabe? E assim, a gente tende muito a comer comida seca. A gente come o arroz mais seco, uma farofa, o feijão. Então, na verdade, a gente não vamos confundir o seco com o não molhado. Espera aí, vou me corrigir. Porque, assim, por exemplo, imagina só que você tem lá o seu arroz, o feijão e o caldo do feijão. Essa comida não está seca, mas ela não está untuosa, que é o óleo. Lembra que o óleo é o que vai deslizar, é o caminho ali? Então, ela precisa estar untuosa, não é molhada, é untuosa. Qual chá depois da comida? Sempre tem a erva doce, que geralmente é um chá assim que não tem um sabor muito forte, né? Então todo mundo consegue tomar direitinho. Mas erva doce, ou então se quiser misturar erva doce, coentro e cominho, é um chá maravilhoso para digestão. Acho que quase vários chás são bons para depois do almoço, já é uma coisa quentinha, né? Mas erva doce é muito bom. Gosto de água com gás e limão na hora da comida. Água com gás e limão na hora da comida. É gelada ainda mais? Deve ser, né? Porque com gás... mulher. Gelada. Toma antes, então. Ou então deixa isso para um momento especial. Se você toma todo dia, escolhe um dia da semana para você não tomar. Aí fica assim, umas 2 semanas, um mês. Depois você escolhe 2 dias. Tudo é assim, gradativo. Porque é melhor a gente fazer as coisas gradativamente. Esses temperos, pelo amor de Deus, não vai comprar tudo e colocar tudo na comida e a casa inteira vai xingar a você, né? Não vai xingar a mim porque não me conhece, mas vai xingar você. Então, vai aos pouquinhos, porque a gente também vai acostumando com o paladar, né? Eu me lembro que eu tive que fazer um tratamento com alcaçuz, chá de alcaçuz. Não sei se alguém aqui já tomou chá de alcaçuz. É a coisa mais horrível do mundo, porque ele é doce, só que ele é amargo. É horrível, gente, é uma coisa horrível. E eu tomava, assim, dava vontade de gritar, aí já era 10 dias de tratamento. No 5º dia já estava dois chás por dia. No 5º dia já estava ok, assim, era ruim, mas, sabe, são coisas que a gente vai se acostumando. Dá sempre uma chance, assim, que a gente jura que nunca vai dar certo, que não, mas vai se acostumando depois. Quinta-feira, a gente vai falar sobre café da manhã e jantar. O que a gente pode, a gente se libertar aí do pão com manteiga, café com leite. E o jantar, algumas ideias também de coisas também rápidas, práticas, nutritivas. Vou ler já já. E essa aula e a próxima aula também é como a gente está fazendo como uma divulgação, que a gente vai dar um workshop de 3 sábados, agora de agosto. Não passando esse não, mas os 3 próximos,
Depois a Vanessa vai passar as informações para vocês, que aí a gente vai aprimorar isso, né? Para que as funções do cominho, como fazer, os princípios da alimentação, a gente vai falar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui as perguntas. Masala é para todos? Já usei masala kapha no Kitchen durante um tratamento ayurvédico que fiz. Eu gostei muito do sabor e me dá vontade de fazer sempre, mas sem receio de algo excessivo. E tem, de terminar, né? E tem específico para desequilíbrio ou pode ser para qualquer momento. Uma boa pergunta, Andresa, assim, é aquela história, nada é bom para todo mundo o tempo todo. Então, naquele período que você fez esse tratamento, que aí, né, alguém te receitou uma masala kapha, provavelmente você estava com um desequilíbrio e aí tinha que tratar kapha. Então, sempre importante ver se esse desequilíbrio já foi sanado, às vezes tem desequilíbrio até em outra coisa. Então, é bom sempre verificar, assim, que a gente vai mudando, né? Na receita do Kitchery, você falou que tem molho. Arroz, lentilha ou ervilha, temperos e legumes. Molho não. Não falei molho não. Acho que deve ter falado molhado. Não, molho não. Essa prática de só comer quando tem fome vale para quem é muito fastiosa. Se é uma pessoa que não tem fome nunca, principalmente se é uma pessoa que não tem fome ali entre 10 e 2 horas, né, 10 e 14 horas, é bom ver, porque provavelmente essa pessoa não está bem. Então, assim, não é normal ter fome toda hora. Então, tipo, aquilo que a gente falou, assim, tem gente que come, dá 30 minutos, precisa comer de novo. Isso não é bom. E nem ter fome nunca também não é bom. Então, a fome, ela deve aparecer. Ela é importante, ela é um diagnóstico da nossa saúde. Imagina quando a gente fica doente, o que vai embora? A primeira coisa, a fome. Ai, tô sem fome. Então, a fome, ela é um sinal de saúde, né? Principalmente nesse horário do pico do sol. É importante. Então, uma pessoa que nunca tem fome, então, melhor ajustar, ver o que está acontecendo, porque pode ser que ela esteja com alguma toxina, assim, intoxicada, que a gente chama, né? Com AMA. E aí, a gente chama aqui verme, né? O menino tá com verme, assim. Então, pode ser que esteja com toxina, alguma coisa assim. Não entendi, Vanessa. O molho? Qual molho? Aí já foi, né? Já foi a resposta. Tá bem, queridos. Muito grata por hoje. Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem, a gente vai tratando. E tomara que quinta-feira a gente se veja de novo. Tá bem? Boa noite. Tchau, tchau.